Perfeito. Então, eu compreendi bem o que o senhor quis passar. Adentrando essa questão aí, eu quero trazer uma pergunta para o senhor, a questão do... Alguns ecléticos, ou boa parte deles, falam que o texto bizantino nos primeiros séculos é um mito. Eu sei que o senhor já escreveu isso nos livros do senhor. O senhor poderia comentar um pouquinho? Não porque não existem cópias bizantinas, né, ou tecnicamente assim, bizantinas no primeiro século, nos primeiros séculos. Mas é possível a gente encontrar leituras que atestem a antiguidade daquelas leituras chamadas bizantinas, né? O senhor pode comentar algo sobre isso ou ficou muito confusa a minha pergunta? É, nessa questão, eu digo que é um argumento improcedente, quer dizer, o fato cruel é que nós não dispomos de manuscritos tipos bizantinos de antes do quinto século. Isso é fato. Exceção talvez feita ao Codex W, que eu digo que devido ao lugar onde foi descoberto, fatalmente foi escrito no segundo século. Mas o outro lado simplesmente não vai aceitar isso nunca, porque isso iria desbancar o grande Codex B, o Vaticano, né, que só veio então no quarto século. Mas a questão é que o W, mormente em Mateus, tem uma boa seleção de leituras bizantinas, não tanto nos outros três evangelhos. Então, a mesma coisa, então, você chega ao quinto século, quer dizer, os 400, então você tem o Codex A, alexandrino, é o Codex, não o texto, e que nos quatro evangelhos tem um bom sortimento de leituras bizantinas. Tanto assim que o outro lado não dá muito valor a Codex A nos quatro evangelhos. Dá muito valor, sim, depois em Atos e as cartas, porque lá não tem nada de bizantino, é totalmente alexandrino, como queira chamar. Então lá, então eles dão valor. Agora, nos quatro... O Codex C, que é um palimpsesto, quer dizer, o texto bíblico foi raspado para escrever uma coisa de algum pai em cima, mas também tem uma seleção ampla de leituras bizantinas. E então, seguindo o século VI, VII, então, chegando no século IX, então é uma enxurrada. Quase tudo bem. Curiosamente, ou não, a, o grande instituto lá em Münster, na Alemanha, é o instituto que detém microfilmes de quase todos os manuscritos conhecidos, somando de texto corrido com os lecionários, assim, mais de 5.000 deles, sendo que 3.000 texto corrido e 2.000 lecionários, mas esse instituto, que agora que o primeiro Curtoland já morreu faz tempo e a segunda mulher dele, a Bárbara, ela acho que ainda vive, mas não está mais fazendo nada, ela está bem velhinha. Então, agora esse instituto está na mão de uma segunda geração, uma nova geração, outras pessoas. E ao passo que Courtoland jogou todos os manuscritos bizantinos no lixo, simplesmente não vale nada, e a mulher dele, Bárbara, pior ainda. Mas agora essa nova geração está dizendo, pessoal, o texto bizantino fatalmente existia no segundo século, fatalmente traz, assim, uma testemunha importante ao texto original. Agora que vocês vão falar a verdade, pessoal, quer dizer, isso, isso é curioso. Agora, veja, como que eu vou explicar? Eu digo que ou existe muita ignorância, ou então existe muita má fé nesse negócio. Veja bem, eu vou ser bem aqui objetivo, concreto. Um texto grego
como o meu, por exemplo, o Novo Testamento tem mais ou menos 140 mil palavras. Para metade, isto é, 70 mil palavras, metade das do Novo Testamento, todos os manuscritos estão de acordo. É 100% de atestação. Então, para metade das palavras, não tem voz contrária. Então, para 50% das palavras, nós temos certeza absoluta, tranquila, quanto à redação original. Que todos os manuscritos, todos os tipos, estão de acordo. Aí, então, você vem com... Mas aí, algum manuscrito errou uma palavra aqui, pisou na bola ali, erro de grafia, indo de uma linha para outra, esqueceu uma coisa, Mas são erros estúpidos sem querer, quer dizer, falta de cuidado. O que eu não chamo de uma variante verdadeira. Uma variante verdadeira é uma variante que alguém fez de propósito, que tem sentido e que muda o sentido. Isso é uma variante de propósito. A maioria dos erros, das variantes, são descaso. Por acaso, o sujeito simplesmente fez sem pensar. E nós podemos descartar tranquilamente toda essa coisa, porque é óbvio. Então, eu digo que para mais 40%, você tem 99% dos manuscritos de acordo. Tanto é assim que você pode pegar todos os textos gregos impressos, publicados, vendidos no mercado, a começar pelo texto de Westcott Hort, que eu digo que é o pior texto que já viu à luz. Mas esse pior dos textos só erra 10% das palavras. Então, todo mundo, o outro lado, nós aqui, quem quer que seja, todo mundo está de acordo quanto a 90% das palavras. Então, todos os manuscritos bizantinos dão testemunha correta quanto a 90% das palavras. Todo mundo concorda. Então, a briga toda se dá dentro dos 10% que sobrou. Mas aí vai, né? Eu digo que em 92, o 4 tem 95%. Só para 2% das palavras, a atestação cai abaixo de 80% dos manuscritos conhecidos. E uma proporção desproporcional desse 2% se encontra no livro de Apocalipse, que teve mais dificuldade do que qualquer outro livro, dos 27 que estão no nosso cano, no Novo Testamento. Então, até mesmo esse pessoal em Münster, Alemanha, já reconhece que o texto bizantino é antigo e é uma testemunha importante quanto à própria redação original, mas isso é uma reviravolta. E nem todo mundo, no outro lado, ainda creio, nem ainda atinou para essa nova guinada lá naquele instituto. Não sei, como eu estou meio ilhado aqui não tem biblioteca assim do ramo, enfim, eu estou ilhado aqui. Estou ilhado com a Então, é isso. Só para completar, então, o que eu digo é o seguinte. Para mim, o único valor que os papiros têm é que provam que qualquer leitura que esse papiro tem existia fatalmente quando aquele papiro foi copiado. Eu digo a mesma coisa com o Codex B, Codex Haller, que são péssimas cópias, mas que o fato cruel é que qualquer coisa que Codex B tem, então existiu quando o Codex B foi copiado. Digamos, lá, 325, sabe, sei lá. E assim por diante. Então, quando você vê que
aleatoriamente, sem nenhum padrão, sem nenhum esquema, você tem Papiro 66, atesta algumas leituras bizantinas. Papiro 75 atesta algumas outras. Papiro X, Papiro Y, tal e tal. Codex B, Codex A. Aí vem também as versões antigas, a latina antiga, ou então o sírico antigo. Isso prova que essas leituras existiam naquele tempo. Agora, eu digo que quando você tem centenas, se não milhares de tais leituras, que eram supostamente bizantinas e, portanto, tardias, mas o simples fato que uma coisa dessa está em Papiro 66, então existiu no ano 200. Fatal, não tem por onde fugir. Se a leitura é boa ou não, isso é outra questão, mas que existiu, existiu. Essa questão. Então, para mim, a razão pela qual eu digo que, com toda certeza, a família 35 existia já no terceiro século, exatamente porque eu mostro que tem centenas de leituras tipicamente da família, mas que você encontra isoladamente. Você encontra, assim, 30, 40 em Codex A, Codex Aleph, você encontra outro tanto em Codex B, você encontra outro tanto em Papiro 66, você encontra outro tanto... sem padrão, absolutamente aleatoriamente. Não havendo padrão, isso significa fatalmente, ao meu entender, que o texto é antigo. Porque se sem nenhum padrão, sem nenhum jogo qualquer, aleatoriamente, essas testemunhas diversas atestam leituras diversas, centenas delas, mas sem nexo. Então, isso prova fatal e cabalmente que Família 35 não é mais visão. Não tem como mostrar que foi uma revisão feita em qualquer momento. Absolutamente não existe um pingo de evidência concreta nesse sentido. Não existe. Então, você vê que essas leituras, assim, há centenas, são aleatoriamente atestadas por um sem fim de testemunhas antigas. Então, fatalmente, o texto foi antigo. Mesmo que não exista nenhum manuscrito inteiro desse tipo sobrevivente. Por que não? Porque foi usado e acabado. É a resposta que eu dou. E aí? Não sei se Perfeito, perfeito.